A Segunda Guerra Mundial foi um conflito marcante na história da humanidade por diversos motivos. Um deles é o gigantesco número de mortes. As operações militares resultaram na morte de aproximadamente 45 milhões de pessoas. Gostaria de apontar 3 conclusões. A primeira está relacionada com a capacidade de destruição que pode ser orquestrada por um pensamento cego de nacionalismo e raça superior, considerando até que ponto pode chegar as ações para defender este posicionamento. Acho difícil entender o genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial, que vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais e opositores políticos. A solução encontrada para os judeus que não pudessem trabalhar é que seriam eliminados, e os fisicamente capazes de trabalhar seriam usados como mão de obra em trabalho escravo em algum lugar na União Soviética conquistada, até que morressem. A princípio, o extermínio era feito de maneira direta por fuzilamento. Porém, segundo estudos da época, o envolvimento dos soldados em uma quantidade assombrosa de execuções trazia-lhes graves problemas psicológicos. Isso forçou os nazistas a pensarem em uma alternativa que fizesse o genocídio dos judeus acontecer de maneira mais ágil e impessoal. A solução encontrada pelos nazistas foi a de promover a execução de judeus com câmara de gás, que foram sendo instaladas nos campos de concentração. Algumas câmaras de gás estacionárias poderiam matar 2.000 pessoas ao mesmo tempo. A segunda conclusão que cheguei está relacionada com o fato do Estado ter o poder de agir em prol de coibir conflitos, mas nem sempre esta é a escolha. Uma vez que a crise pode se dar pela ânsia de concorrência de grandes empresas, principalmente quando o Estado se organizou para garantir uma liberdade com uma baixa tributação, fazendo com que a busca pela lucratividade contínua dessas empresas leve o Estado a defender os interesses destas empresas, desonerando de impostos e não garantindo a saúde, a educação para a população, levando essa população à pobreza. Foi justamente essa liberdade que as empresas tinham de aumentar sua lucratividade sem limites e que fez com que aumentasse o número de desempregados, baixos salários. A economia entrou em crise e a forma que os estados tiveram para manter a lucratividade das empresas foi avançar mais na concorrência a nível global, que levou a choques e, consequentemente, à guerra. Então, não é a liberdade que vai resolver o problema da propriedade. É preciso que o Estado tribute às grandes empresas e invista em saúde pública, educação e saneamento. É preciso seguridade para garantir a sobrevivência da população. A última conclusão está relacionada com a criação da ONU. A ONU foi criada em 24 de outubro de 1945 em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. A ONU, Organização das Nações Unidas, é uma organização internacional cujo objetivo é buscar a paz e o desenvolvimento mundial por meio de cooperação entre os países.
A minha escolha em falar sobre a ONU está relacionada com as questões levantadas em sala, considerando que, desde a sua criação em 1945, não teve um único ano em que não houvesse alguma guerra no mundo. Desde a sua criação, a ONU é frequentemente criticada pelo excesso de burocracia e pelo pouco impacto na vida das pessoas. Um relatório avalizado por líderes mundiais afirma que a ONU falha gravemente em sua tarefa de ajudar aqueles que mais precisam. China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A crítica a esse órgão começa pelo fato de seus 5 membros permanentes serem todos potências nucleares. O poder de veto dos membros permanentes é outro alvo de crítica. As próprias regras da ONU permitem que se possa derrubar qualquer decisão apenas com o veto de um dos membros permanentes. Minha primeira conclusão aponta o nível de crueldade que pode chegar uma guerra mundial. Na segunda conclusão, eu argumento no sentido de que o Estado ele tem o poder de minimizar os atritos, diminuindo as questões de crise econômica que acarretam conflitos que podem gerar guerras. E por último, a minha conclusão no sentido de criticar a ONU como sendo a organização responsável pela manutenção da paz, mas com sérios problemas estruturais, e a incompetência da organização em extinguir, acabar com as guerras.